Bom, nós estamos falando sobre o reino de Deus. E já tem algumas semanas que nós estamos falando sobre o reino de Deus. O que é o reino de Deus. Falando que no reino de Deus existem chaves. Porque o reino de Deus não é um espaço físico, mas é o domínio de Deus, o governo de Deus sobre um espaço espiritual. Um espaço este que nós, como servos do Senhor, como pessoas que recebemos Jesus como Senhor e Salvador, agora moramos. Mas, pastor, eu continuo morando no mesmo endereço de quando eu recebi Jesus como meu Senhor e Salvador. Fisicamente. Mas espiritualmente agora eu pertenço ao Senhor e eu moro agora, espiritualmente, eu tenho certeza de uma vida eterna. Jesus voltar agora, eu tenho certeza que eu vou para o céu. Porque o Senhor Jesus pagou um preço que foi definitivo, morreu na cruz por mim. Esse preço foi definitivo. A única coisa que ele falou que eu deveria fazer é recebê-lo como Senhor e Salvador da minha vida, porque Ele é o único caminho para se chegar a esta vida eterna. Então aprendemos que o reino de Deus é a justiça de Deus, é o governo de Deus, o domínio de Deus. Quando o Senhor Jesus veio à terra, o Senhor Jesus declarou: é chegado a vós o reino de Deus, é chegado a vós o poder de Deus, o governo de Deus. Todos aqueles agora que se decidirem ao lado de Jesus ficarão livres, porque serão governados por um rei. Terão sobre ele um governo que será um governo de paz, justiça e amor. Então, nós temos aprendido isso. Semana passada aprendemos sobre cidadãos do reino dos céus, que somos nós. E cidadão é aquele que tem direitos, goza de direitos de um determinado país, de uma determinada nação. Ele goza de direitos civis e políticos como cidadão nessa terra. O primeiro ato de cidadania nosso é nós sermos registrados pelo nosso pai, pela nossa mãe, termos um registro de nascimento e quando casamos, nós perdemos o registro de nascimento. É bem engraçado isso, né? Já repararam isso? Não é mais registro de nascimento, você não está mais nascido. É interessante, né? Porque agora você tem uma vida junto com o outro. Então você não está mais nascendo sozinho, você faz parte do outro. Agora você não tem uma certidão de nascimento, você tem uma certidão de aliança, né? De casamento com alguém. E como que nós temos a cidadania dos céus? Quando nós também nascemos de novo e somos registrados, o nosso nome no livro da vida. E esse registro do livro da vida nos garante a entrada dos céus, porque esse registro, o nosso nome registrado no livro da vida, eu não vejo, você não vê, mas o inimigo da minha e da tua alma, Satanás, ele vê, porque ele é que peleja batalha no mundo espiritual contra nós. A palavra do Senhor diz que a nossa luta agora não é contra a carne e não é contra sangue. Eu não tenho que estar lutando com a espada para vencer e chegar até o céu, para vencer como o rei Davi venceu, para vencer como Gideão venceu. Ele tinha que lançar mão de uma espada. Agora eu não preciso mais de uma espada, eu preciso de uma outra espada, que é a palavra de Deus. Eu preciso agora de outras ferramentas, de outras armas. E o Senhor, para me garantir esta vitória, Ele falou: olha, a vitória está garantida na cruz, mas eu vou te dar algumas chaves. Então Ele nos deu chaves do reino dos céus. E a palavra do Senhor nos garante que já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos no mundo espiritual. Então eu preciso o quê? Lançar a mão da chave que Deus me deu e destrancar essas portas, essas bênçãos aí. Destrancar a bênção da salvação na minha família, destrancar a bênção de uma porta de emprego, destrancar a bênção da alegria e da paz, que às vezes o diabo quer nos roubar, mas nós temos a chave. Que chave é essa? São algumas. É a chave da oração,
É a chave do nome de Jesus, quando nós, em o nome do Senhor Jesus, eu vou avançar, eu vou conseguir vencer. É uma chave que destrava a vitória do crente. O nome de Jesus, a oração e outras chaves que nós temos no dia a dia que o Senhor vai nos dando, estratégias, sabedoria. Nós vamos falar hoje sobre, pegando um pouquinho sobre cidadão do reino dos céus, que eu e você somos. Não estamos mais à mercê de Satanás, não estamos mais à mercê do inimigo de nossas almas. Efésios me garante isso, que o Senhor me fez assentar nos lugares celestiais junto com Ele, acima de todo principado, de toda potestade, de todo domínio e dominadores. Eu estou assentado com o Senhor, eu moro com o Senhor, eu sou cidadão dos céus. E o que este cidadão faz? Como que esse cidadão se comporta? Assim como um cidadão de uma nação, de um país, toda nação, ele tem alguns princípios. Para ser nação, primeiro ele tem um princípio de território. Tem um território, espaço para ele. Ele tem alguns legados morais. Não é bem esse nome que se fala, mas atributos, alguns conceitos morais que devem ser seguidos para ser um país, para fazer parte de uma organização. Tem uma carta magna, né? Tem a Constituição. Tudo isso, como cidadão do reino dos céus, nós também temos. O Senhor deixou para nós uma língua. Toda nação, para ser nação, escolhe uma língua a qual vai falar, né? Nós somos brasileiros e temos uma língua que nós falamos, embora dialetos diferentes. Se a gente for lá para o sul, as pessoas pronunciam a palavra um pouco mais puxada, né? Se a gente for lá para Minas, né? Puxa um pouquinho mais para o S, para o R, e tem alguns dialetos. Tem palavra que a gente pronuncia no Rio de Janeiro. Se nós chegarmos lá no Nordeste, vai ser palavrão. Se você falar, você vai estar afrontando a pessoa com algumas palavras. Tem algumas gírias, né? Algumas palavras que nós usamos no Rio de Janeiro que a gente não pode usar em algum lugar que a gente vai. Tanto que pessoas, quando vão fazer missões transculturais, missões em um outro lugar, em outro estado, ele tem que pesquisar e estudar muito bem o dialeto que se fala lá, para chegar lá e não passar vergonha e até não ser morto. Porque dependendo da palavra que você chega para alguma pessoa falando, com alguma mulher, o esposo vai achar que você está querendo paquerar a esposa dele. Para você, no Rio de Janeiro, aquela palavra é corriqueira, é comum. No reino dos céus é a mesma coisa. Nós temos uma língua que se falar. E que língua é essa? Como nos comportar como cidadão do reino dos céus? Primeiro, eu preciso saber que eu tenho que... A primeira coisa que eu quero enfatizar hoje é que eu preciso concordar com tudo que o governo desse reino fala. Eu preciso concordar com a constituição deste reino, com a carta magna deste reino, que é a Bíblia. Para nós ficarmos aqui realmente sermos reconhecidos como cidadãos dos céus, nós temos que ter algum comportamento. Primeiro, aqui em Colossenses está falando assim, olha, se você já ressuscitou com Cristo, você não faz mais parte do império das trevas, você não está mais sob o domínio de Satanás, você agora mora com Cristo Jesus. Buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado. Então, como que eu e você, como cidadão do reino dos céus, devo me comportar enquanto eu estou nessa terra? Que o Senhor diz que eu estou nessa terra, mas eu não sou daqui. Um dia o meu pai, o seu pai,
virá buscar os filhos para estarem assentados com ele ao redor da sua mesa. Então nós estamos aqui ainda como forasteiros, como passageiros. Tem pessoas que fazem uma passagem por aí muito curta, de meses. Pessoas com 1 ano, pessoas com 15 anos, pessoas com 18 anos. Alguns, a passagem por essa terra é um pouco mais longa, 100 anos, 101 anos, igual a Karen falou da mulher que ela estava, da senhora que ela estava cuidando. Mas um dia, esse seu tempo na terra vai acabar. Quer eu queira, quer não. Por mais que eu me esforce, um dia um pai vai buscar o filho para morar com ele. Pastora, está falando de morte, que coisa mais triste. Não, eu estou falando não de morte. Eu estou falando de vida eterna. É essa consciência que eu tenho. Eu tenho certeza que eu e você temos a nos esperar uma vida eterna no reino dos céus. Com todas as bênçãos que estamos esperando lá. Mas deixa eu te falar uma coisa. Como que eu e você, como cidadão que quer um dia ir morar no céu, devo me comportar como se já estivesse lá? Não tem como eu usufruir das bênçãos do reino dos céus quando Jesus voltará dos céus, sem viver o reino dos céus aqui na terra. Sem viver o padrão de vida do